Capítulo 11, Europa e Ásia Geopolítica. O que a gente pode dizer é que depois da Guerra Fria, que era Estados Unidos e União Soviética, antiga União Soviética, é que o foco estava atento só para esses dois países. A partir do momento que a Guerra Fria acaba, aí o foco começa a mudar para outros países também. E uma dessas mudanças foi a Europa e a Ásia. Então, o fim da Guerra Fria em 1991 ocasionou profundas mudanças de cenário geopolítico mundial, em especial na Europa e na Ásia, como veremos nesse capítulo, né? Então, nós vamos falar especificamente desses lugares. Aqui na página 24, nós temos o mapa da Europa atual e nós temos um outro mapa das repúblicas constituintes da antiga União Soviética, como que era a União Soviética. Em cima, nós temos o mapa da Federação da Rússia hoje. O regime socialista ele foi instituído na Rússia em 1917, após a Revolução de Bolchevique, de 1917 a 1922. Lembra que a União Soviética teve que sair até da guerra, da Primeira Guerra Mundial em 1917, exatamente porque estava tendo uma revolução no país deles. E dando origem à União das Repúblicas Socialísticas Soviéticas. Nesse mapa aqui, as repúblicas constituintes da antiga União Soviética, nós temos a Federação Russa e nós temos várias, Ucrânia, Cazaquistão, Uzbequistão e assim por diante. Na Europa, a expansão do domínio geopolítico da União Soviética aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Os soviéticos, que eram aliados dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, tiveram um papel decisivo na derrota da Alemanha. Nos acordos realizados após a guerra, a União Soviética garantiu sua hegemonia sobre os países do leste europeu, que adotaram o sistema socialista. O Estado soviético foi centralizador e autoritário, basicamente estruturado em torno de sua principal república, a Rússia. A economia também era planejada pelo governo soviético, que decidia o que cada país produziria, em que quantidade, em qual região do território, entre outras determinações. Vocês percebem que eles eram extremamente autoritários, quer dizer, eles mandavam em tudo. A partir de 1970, a economia soviética começou a mostrar sinais de retração. E o Estado foi perdendo sua capacidade de gerar riquezas e de investir. Além disso, as empresas não tinham autonomia para melhorar a qualidade dos bens produzidos e aumentar a produtividade, pois dependiam do poder central. Essa conjuntura começou a gerar muita insatisfação. Tudo aquilo que o povo é oprimido, automaticamente eles não aguentam por muito tempo. Vai chegar um momento que eles vão se rebelar, gente. Em 1985, o governo soviético, com a liderança de Mikhail Gorbachev, iniciou uma série de reformas políticas, Glasnost, e as econômicas, Perestroika. O objetivo era tirar a União Soviética da estagnação e recolocá-la ao lado dos Estados Unidos, no comando econômico e geopolítico mundial. Gorbachev enfrentou pressões dos segmentos mais radicais da sociedade que queriam mudanças mais rápidas e profundas, a chamada linha dura, formada basicamente por militares. Em 1991, ele sofreu uma tentativa de golpe de Estado pela linha dura, que fracassou por causa da resistência popular, mas antecipou o fim da União Soviética, demonstrando sinais de que já não tinha condições políticas de continuar governando. O presidente renunciou no fim de 1991, logo após os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, terem declarado independência. Foi inevitável a independência das demais repúblicas. Em 21 de dezembro de 1991, em Almaty, então capital de Cazaquistão, atualmente a capital é Astana, foi firmado um acordo pela extinção da União Soviética.
Após a extinção da União Soviética, a Rússia enfrentou sérios problemas políticos e econômicos. A transição do sistema socialista para a economia de mercado foi um processo difícil, após tantas décadas de intervenção estatal. Ao mesmo tempo, as tensões geopolíticas resultantes de conflitos étnicos nos países que formavam a antiga União Soviética repercutiram no país. Além disso, com a dissolução da República, muitos desses países se integraram à União Europeia, formada em 1994, e também à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, como Polônia, Hungria e os países bálticos, entre outros. Esses fatores abalaram o papel da Rússia como uma potência regional. A criação da Comunidade dos Estados Independentes, CEI, ainda em 1991, foi fundamental para a Rússia manter parte de sua área de influência. A CEI constitui uma organização de cooperação entre alguns dos países que obtiveram sua independência após ter integrado durante décadas a União Soviética. São eles Rússia, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tadjikistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Nossa Senhora, é tanto que estão. O fator principal para a formação da comunidade foi a grande interdependência e a necessidade de complementaridade de seus participantes, especialmente da Rússia, que fornece equipamentos e tecnologia. Aqui tem o mapa da Comunidade do Estado Independente. A Federação Russa continua sendo a maior e os outros países em volta. Para consolidar sua influência geopolítica, a Rússia apostou especialmente no controle dos recursos energéticos, que são abundantes em seu território. Nesse sentido, o país se favoreceu porque a Europa dependia de petróleo e de gás natural, dele provenientes. A Rússia é o maior fornecedor de gás natural da Europa, que chega ao continente por gasodutos, dando-lhe uma condição privilegiada no cenário mundial. Por exemplo, 40% do gás natural consumido na Alemanha vem do território russo. Um dos grandes movimentos geopolíticos russos foi sua aproximação com a China, segunda maior economia do mundo. Isso se consolidou principalmente a partir de 2013, com a criação da Organização para a Cooperação de Xangai, formada por Rússia, China, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tadjikistão. Essa organização, pelo seu caráter não apenas econômico e cultural, mas também estratégico e militar, ele foi um passo importante para a Rússia e para a China contrabalancear a supremacia militar dos Estados Unidos. No entanto, para retomar sua posição de grande potência, a Rússia exerce influência na política interna de alguns países da região, apoiando-os militarmente em situações de conflito. Um dos casos mais emblemáticos e recentes é a intervenção russa na Ucrânia, pela anexação da região da Crimeia em 2014. Para entender melhor essa questão, leia o texto a seguir. Entenda por que a Ucrânia e a Rússia brigam pelo controle da Crimeia. Os problemas começaram em novembro de 2013, quando multidões começaram a ir às ruas da capital ucraniana, Kiev, para pressionar o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych a fechar um acordo comercial com a União Europeia em detrimento de um com a Rússia. Yanukovych, que é de etnia russa e só aprendeu a falar ucraniano na vida adulta, porém acabou dando as costas à União Europeia e fechando com Moscou, que lhe prometeram um pacote de ajuda financeira, incluindo um empréstimo bilionário e desconto no preço do gás natural. O movimento se fortaleceu diante da derrota e ocupou a prefeitura de Kiev e a Praça da Independência. O governo reagiu com violência e prisões arbitrárias. No fim de fevereiro de 2014, o governo e a oposição assinaram um acordo de paz, que, no entanto, não durou 24 horas. Yanukovych deixou o país e um governo interino pró-UE assumiu o poder.
a União Europeia. O Ocidente reconheceu a troca, mas o governo russo viu nela um golpe de Estado. Com base nisso, alegou que havia ameaçado aos cidadãos da etnia russa que vivem na Crimeia e foi aos poucos tomando o controle da área. Das cerca de 2 milhões de passos que moram naquela península, mais da metade se considera de origem russa, inclusive fala russo no dia a dia. Simferopol é a capital da Crimeia, onde fica o parlamento, e Sebastopol é a sede da poderosa frota do Mar Negro que pertence à Rússia. Isso não surpreende, já que a Crimeia foi transferida à Ucrânia pela União Soviética só em 1954, e a Ucrânia em si se tornou independente só em 1991. Na verdade, a Crimeia resume uma divisão política e cultural que acontece em toda a Ucrânia. O leste do país tende a ser pró-Rússia e o oeste pró-União Europeia. Isso se reflete, por exemplo, nos resultados das eleições. A maioria dos votos de Yanukovych saiu do leste. Cerca de 80% das exportações russas de gás para a Europa passa pela Ucrânia, e a Europa importa da Rússia cerca de 1/3 do gás que consome. Os gasodutos mais importantes são aqueles que levam a Eslováquia e depois a Alemanha, a Áustria e a Itália. E existe a preocupação de que uma guerra atrapalhe esse abastecimento. Então a briga é econômica. Aliás, sempre é, né, gente? Ou por território, ou por economia, mas sempre a briga tá nesse tipo de coisa. Então, infelizmente, ela é mais economicamente, quem quer levar mais vantagem. Como vimos, esse conflito envolve tanto diferenças étnico-culturais quanto comerciais, pois as fontes energéticas russas que abastecem boa parte da Europa chegam por oleodutos e gasodutos, que atravessam a Ucrânia, que sofre influências tanto europeias quanto russas. Desde o conflito, a situação permanece indefinida. A Rússia considera a Crimeia uma de suas repúblicas autônomas e a Ucrânia e diversos países consideram essa anexação ilegítima. Assim, oficialmente, a Crimeia ainda faz parte da Ucrânia e, como retaliação, a Rússia passou a ter diversas sanções econômicas no fim de 2019. O Conselho Europeu decidiu estender as sanções contra o país por mais 6 meses, que incluem, entre outras medidas, a proibição da venda de armamentos para a Rússia e a exclusão de seus bancos públicos do setor financeiro europeu. Aí aqui embaixo vem a Iugoslávia, mas a gente vai falar na próxima aula, ok? A gente continua nas próximas aulas. Tchau, fiquem com Deus, bom final de semana.